Bom dia, meus amados do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Hoje eu acordei muito empolgado, com vontade de dar aula. Eu tenho certeza que vocês estão sedentos pelo conhecimento e eu estou pronto a saciá-los essa sede. Hoje o nosso tema é muito interessante. Iremos falar sobre a Antiguidade Clássica, as duas principais civilizações desse período clássico. Mas antes de entrarmos nesse tema, que é um tema novo do nosso caderno 3 e que é o último também, nós faremos o teste da página 212 e 213 juntos e shallow now. Vamos lá então, peguem suas anotações, pegue a sua apostila, seu bloquinho de anotação, seu diário, seu caderno, enfim, qualquer coisa que possa ser escrito. Vamos lá então, pessoal. Teste número 1. Nós estamos falando do Império Romano, nós falamos da crise do Império Romano, nós falamos da religiosidade do Império Romano, nós falamos de alguns imperadores, da queda, da divisão de Roma. Tudo isso foi abordado nas nossas aulas anteriores. E agora vamos fazer esse teste para dar uma continuidade nesse assunto. Prestem atenção. Em 2013, o Museu Capitolino, em Roma, organizou uma exposição denominada A Era do Equilíbrio. Trajano, Adriano, Antônio, Pio e Marco Aurélio, em uma das salas de exposição dedicada aos imperadores, chamava a atenção a forma como eles foram representados, com destaque para as vestimentas militares. Observe ao lado as reproduções das imagens da exposição e reflita e depois responda a questão. Vamos lá então. Olharam, deram uma olhada ali. A que está associada a representação dos imperadores com o traje militar? Por que vocês acham que eles associavam o imperador com o traje militar? Vamos ver aqui. A uma das fontes de poder desses governantes, o império, que designava sua capacidade e sua supremacia no comando do exército. Não precisa mais nem ir para nenhuma, porque há de amor, há de amizade. Tá bom, pessoal? Então só respondam aí, não deixem em branco não. Tá? 2. Leia o documento abaixo. Eu não vou ler esse documento, porque senão a nossa aula vai ficar muito longa. Desculpa aí, não sei se está dando para ouvir um barulho assim, uma coisa, mas está chovendo bastante aqui em Camboriú, provavelmente em Balneário também, e os trovões são inevitáveis. Não vou ler então o texto, mas a 2 ali fala o seguinte: considerando as informações do Edito de Milão, na página anterior, podemos concluir que, só para lembrar um pouquinho, o Edito de Milão, lembra que eu falei para vocês que os cristãos eles eram perseguidos no Império Romano, tá? Que eles eram até muitas das vezes jogados naquelas arenas com leões e tudo mais. O Edito de Milão, ele foi feito para quê? Ele foi feito para liberar o culto aos cristãos. Ele ia legalizar, ele ia deixar os cristãos no seu culto ali de forma livre, sem precisar se preocupar com essa perseguição. Então olha o que diz, o texto está falando sobre isso também. Considerando as informações do Edito de Milão, na página anterior, podemos concluir que o culto ao imperador se tornou obrigatório? Não, já descartamos. Com a instituição do cristianismo como religião oficial do Império? Não, a religião ainda não era oficial. Foi garantida a liberdade religiosa, podendo cada romano aderir à religião da sua escolha e praticar livremente o seu culto. Agora o cristão não precisa mais temer para expressar sua fé, porque agora esse Edito de Milão libera os romanos a cultuar
quem eles quisessem cultuar. 3. A 3 vai falar dos bárbaros. Observe a imagem. A imagem ali, tá? É uma medalha de bronze do século XV com as inscrições Átila, tá? Que era um deus, um rei bárbaro, tá? E ali tem um personagem ali que é o Asterix, que eles tomavam aquela poção e ficavam fortão, que também é um bárbaro ali dos desenhos animados e dos filmes. Sobre o conceito de povo bárbaro, que nós já estudamos na antiguidade, podemos concluir que foi criado pelos gregos para designar povos com culturas diferentes da deles, por isso considerados inferiores. O uso do termo foi abandonado. Não. B. É correto atribuí-lo a hunos e gauleses, pois são inferiores e selvagens. Não. É correto atribuir aos hunos e gauleses, que eram povos bárbaros, considerados bárbaros na época, mas não que eram selvagens, né? E não. Então tá errado, tá? É um conceito universal e não sujeito a divergência, porque possui entendimento único. Não, não é. Lembra que eu falei que eles utilizavam esse termo de forma errada. Bárbaro, eles utilizavam de forma equivocada, porque eles achavam que bárbaro era selvagem. Bárbaro significa selvagem, sem cultura, tá? E os povos não eram, esses povos bárbaros não eram selvagens e muito menos sem culturas. Eles eram guerreiros que tinham uma cultura própria, só não vivia nas fronteiras nem de Roma ou não compartilhavam da cultura grega ou da Grécia. Presta atenção na D então, diante disso que eu falei. Foi utilizado por diversos povos para designar como inferior aquele que possuía características e culturas diferentes das suas. Então é D de Douglas, D de delícia, D de demente, tá? Vamos lá então. Uma brincadeira, professor. Uma brincadeira, professor. Na página 215, então, nós abriremos o módulo 16. A chamada Antiguidade Clássica. Clássica para quem? Por que clássica, professor? Nós temos 3 imagens ali, tá? E daí vem 2 perguntinhas ali que eu já vou fazer e responder para vocês. Quais civilizações essas imagens se referem? Provavelmente a Grécia e Roma. Por que, professor? Porque a primeira imagem é o Partenon e a segunda é o templo dedicado à deusa Atena e o terceiro é o Coliseu, tá? Esses 2 primeiros na Grécia, o Coliseu em Roma, tá? Em sua opinião, o que essas construções têm em comum? Nós vemos ali muito da arquitetura, tá? Nessas 2 construções, colunas bem trabalhadas, colunas, né? Uma simetria perfeita, tá? E muita, mas muita classe nessas 2 construções. E aí, na página 216, tá? Que a gente vai entrar 2 civilizações entre tantas. Para isso, o prof separou alguns tópicos para vocês aqui. Só acompanhem e prestem atenção, anotem aquilo que vocês acharem que é essencial e interessante. Vamos lá então. Antiguidade clássica, significado de clássico, tá? Por que clássico, professor? Qual que é o significado? Ali na apostila de vocês vai falar ali, ó, era algo excelente, era algo a ser copiado, era algo muito bom, tá? Por isso que os historiadores ali do século 17, 18, eles utilizam esse termo agora clássico para essas civilizações, principalmente Roma e Grécia. E se a gente for para esse período, século 17, 18, até um pouco antes, 15, 16, a gente vai ver que a civilização foi muito influenciada pela cultura greco-romana e nós somos influenciados até os dias de hoje. Tanto que assim, ó, eles achavam que eram civilizações que tinham um modelo a ser seguido, ou eram um modelo a ser seguido, tá? A cultura grega e a cultura romana era tão legal, era tão
marcante, tão forte, que eles achavam que era um modelo a ser seguido, que as outras civilizações que viessem depois tinham que seguir esse modelo. Tanto que hoje nós utilizamos o termo muitas das vezes para designar a cultura daquela época, dessas duas civilizações, a cultura greco-romana. Essa cultura influenciou muito na Idade Moderna e influencia até hoje na Idade Contemporânea, deixando algumas heranças, que é o nosso próximo tópico. Coisa que nós já falamos em outras aulas, como por exemplo, religião, como por exemplo na própria arquitetura, na própria escola, gente. Algumas disciplinas surgem lá na Grécia Antiga, como por exemplo, a matemática, a história, a filosofia, a arte. Então, são disciplinas que surgem lá na Grécia Antiga. Então, influenciou muito também na nossa educação. No campo da religião, professor, hoje a maior religião do mundo, ela é influenciada por uma dessas civilizações, que é Roma. É o catolicismo, e nós falamos em outras aulas, tá? Igreja Católica Apostólica Romana. Estão vendo? Que é uma influência lá da Roma antiga, da Roma clássica, tá? E, por fim, o último tópico ali, que vai falar sobre outras civilizações. A gente não pode também só dar ênfase para essas civilizações, dar ênfase somente para Grécia e Roma, até porque não existiram só essas civilizações e não foram só essas civilizações que influenciaram no modo de vida das civilizações posteriores a elas. Não, professor. Qual então, professor? Por exemplo, se nós dermos uma passeada para a América. Aqui existiam povos que eram chamados povos pré-colombianos, incas, maias, astecas, que já tinham uma cultura fortíssima, tá? Que já era uma civilização bem formada, organizada, que deixou muita herança cultural também. Tá? Se a gente for para a África, por exemplo, a gente vai ver ali o povo Gana, Congo, Bantus e o próprio Egito, gente. O próprio Egito, tá? Que teve, se não teve a mesma importância, muito próximo de Grécia e Roma. Gente, por exemplo, no Egito, nós podemos dizer que a medicina, ela começa a evoluir a partir do Egito, quando eles começam aqueles processos de mumificação, que agora eles conhecem o corpo humano, tanto por fora como por dentro. Então, a partir dali, a medicina começa a evoluir, tá? Então, uma série de outras heranças também que os egípcios deixaram para nós, na própria religião, até para os gregos e para os romanos, o politeísmo, tá? Essa crença em vários deuses, que tanto existia na Grécia como existia em Roma, depois que Roma passa a ser católico, tá? Ou, né, adota o cristianismo como religião oficial. Certo, pessoal? Não vou entrar no texto da apostila, depois quem quiser conferir duas civilizações entre tantas, que é Grécia e Roma, vai lá na página 216, que esse texto estará lá disponível para os meus lindos. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se deixou, deixa um like. Se gostou, deixa uma curtida. Se gostou, deixa um comentário ali na aula. Certo, pessoal? E qualquer dúvida sobre a aula é no Classroom que nós iremos tirar, ou nas nossas lives, que tem sido top, nota 10. Ó, pelo que tudo indica, se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Tá bom? Aquele beijo do Prof. Douglas para os meus lindos do 6º ano e fui!